Alô, pessoal, hoje eu estou recebendo aqui Humberto F., vocalista do Picassos Falsos. Humberto, obrigado pelo seu tempo, é uma honra estar aqui te entrevistando. Olá, Patrick. Prazer imenso estar falando no teu programa. Como é que foi seu começo na música? Qual foi sua primeira banda? Como é que foi esse início aí? Rapaz, você me perguntou como eu comecei na música, né? Qual foi a minha primeira banda? Eu vou começar pelo fim da sua pergunta. A minha primeira banda foi justamente o que veio a ser o Picasso Falso depois, né? Foi minha, meu encontro com os membros da primeira, vamos dizer assim, a primeira versão do Picasso Falso. E não se chamava Picassos Falsos ainda, se chamava O Verso, um nome que eu nem gostava muito, mas chamava O Verso até pelo viés literário, vamos dizer assim, que eu tinha, né? E aí como isso começou lá atrás, eu na escola, em movimento estudantil, né, cultural, estudantil, que eu sempre gostei, foi uma coisa que quando me encostei nisso, né, eu mudou a minha vida. Isso só com os 17, 18 anos. No segundo grau, em grêmio estudantil e movimento estudantil de cultura, fazendo jornal literário, participando de concurso de poesia, concurso de contos, né? Então isso que me aproximou da cultura e que veio me aproximar da música também. Eu tinha algumas músicas feitas, né? E não conseguia encontrar quem tocasse comigo. Na verdade, nunca ninguém gostava de tocar muito comigo, porque eu não tinha aquele estilo, né? Que era dos anos 70, principalmente da música pop, né? Aquela coisa de Robert Plant, de Roger Daltrey e tal. E minha onda era um pouco outra. E com umas tonalidades assim de música brasileira e tal. Então, o pessoal das bandas não gostava muito do meu jeito. E acabei encontrando esses amigos, pessoas que já né, a gente tinha algum intercâmbio ali, algum conhecimento de Tijuca, todos nós, né, éramos da Tijuca, no Rio de Janeiro, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, então nos encontrávamos, eles iam ver os concursos de poesia que eu participava, os jornais literários que eu fazia ali na escola, né, no Grêmio Estudantil. Então foi dessa maneira que eu entrei na música, entrei na cultura, como alguém que quis fazer, que desenvolver algum trabalho nessa área, vamos dizer, né? E aí comecei com o verso, que veio a se tornar, com os mesmos membros, o Picassos Falsos depois. E aí a gente vai continuar essa história, né? Quais são suas influências musicais, tanto para compor, para cantar? Fala pra gente sobre as suas influências. Patrick, influências musicais, rapaz, eu tenho. É um leque, eu sou um cara totalmente promíscuo na música e não me arrependo disso, não. Muito. Eu sempre gostei da música, sabe, da maneira mais ampla possível que pode representar isso, ainda mais assim quando se fala de música brasileira, né? Uma coisa tão diversa, tão continental, tão universal, né? Mundial. E, então, assim, como foi da minha geração muito a música, o rock and roll, a música pop foi o mais a linha de frente, né? Que me levou à música. A minha primeira contato com a música foi com os Beatles. E foi quando eu comecei a querer tocar um instrumento, eu queria ser um pouco aquilo ali, sabe? Um fascínio meu sobre aquela história ali dos Beatles. E depois foi outras coisas, né? Neil Young, Jimi Hendrix, e depois Luiz Melodia, depois Jorge Ben, e Gilberto Gil, e João Bosco, Aldir Blanc, e enfim, cara, Sérgio Sampaio, né? Meu Deus, tanta gente, né? David Bowie, The Doors, e os que vieram um pouco com punk, né? Joy Division, e depois os New Waves, né? Echo the Bunnymen, Paul Weller, né, The Jam, é, enfim, e continuo me influenciando, né, até sabe, o Axé Music me influencia em muitas coisas, com um samba de roda, com uma coisa nossa, assim, que é ligado ao tradicional e é pop, então assim, eu não tenho muita diretriz, muita diretriz.
E mais algumas coisas realmente foram fortes, né? O Luiz Melodia foi muito forte, o Caetano, o Gil, o Jorge Ben também, Beatles e posteriormente David Bowie, foram coisas que marcaram, né, de uma maneira muito forte. Humberto, conta pra gente a história de como começou o Picassos Falsos. Como eu te disse, o Picassos Falsos surgiu, né, da minha primeira banda que eu tive, chamada Verso, com Gustavo Corsi, né, que o Caíca, que foi o primeiro baixista do Picassos Falsos, que criou o baixo de carne e osso, inclusive, e o Abílio Rodrigues, que era o baterista do Picassos Falsos. Depois o Caíca saiu da banda, logo que a gente foi gravar o disco, entrou o Zé Henrique. Então, dessa junção, pessoas que eu já conhecia, que já tinham esse núcleo musical entre eles ali. E eu era o cara que escrevia umas músicas, era um cara da poesia também, da literatura. Então, veio a calhar. Eles não tinham alguém que compusesse, eles não tinham alguém que desenvolvesse essa coisa da composição, da canção. E veio a calhar, juntou, sabe? E algumas músicas surgiram nesse primeiro momento. Foi assim que surgiu a banda Picassos Falsos na Tijuca, Rio de Janeiro, no bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, todos éramos ali da Tijuca. E se fomos nos desenvolvendo a partir dali, aprendendo uns com os outros e desenvolvendo a nossa música. De onde que veio o nome da banda? Rapaz, o nome da banda veio a partir de uma música do letrista e compositor Alvin L. Alvin L, que é um letrista fantástico, um dos maiores para mim do Brasil, letrista da Marina Lima, letrista do Capital Inicial, tem músicas com várias outras parcerias, tem músicas com parceria comigo, inclusive. E ele se fascinou, teve um fascínio pela banda, a banda se chamava O Verso, um nome que eu particularmente nunca gostei. E ele foi o produtor da nossa primeira fita demo, fita de demonstração. Era uma fita que se fazia na época no mundo ainda pré-digital, né? E fizemos essa fita demo para mandar para a Fluminense FM, que era uma rádio importantíssima no Rio de Janeiro, foi uma rádio importantíssima no Rio de Janeiro, que lançou uma série de artistas da nova música brasileira na época. E foi uma rádio muito importante, né? Você já deve ter ouvido falar da Rádio Fluminense FM no Rio de Janeiro. E ele produziu a nossa demo e ele tinha uma música chamada Picassos Falsos, que ele fez por conta de um roubo gigantesco de obras do Picasso, que foi notícia no mundo inteiro. Só que depois descobriram que todas essas obras eram falsas. E ele fez essa música Picassos Falsos para a banda que ele tinha na época, que o Alvin tinha na época, chamada Brasil Palace, que era uma banda de meio bossa nova inglesa, naquele estilo Style Council um pouco, né? Estilo Style Council é ótimo, mas nesse clima do Style Council, Paul Weller, quando o Paul Weller teve contato assim com a bossa nova e fez o Style Council baseado muito nisso. Então Brasil Palace, que era a banda do Alvin L, tinha esse tom e musical e tinha essa música Picassos Falsos e nós adorávamos o nome e pedimos a ele, pode ser o nome da nossa banda? Ele falou, por favor, o nome é de vocês. E assim ficou, Picassos Falsos. E essa fita demo depois foi para a Fluminense FM e as 3 músicas da fita que gravamos entraram na programação da rádio. Em 1987, o Picassos Falsos gravaram o primeiro disco. Você se lembra como foi no estúdio, como foram as gravações? Patrick, a gravação do primeiro disco, posso dizer até que foi um pouco confusa, porque como eu te falei, gravamos uma fita demo, né, de demonstração, que se fazia muito na época, assim, finalzinho dos anos 80, final dos anos 80, para a Rádio Fluminense FM. As 3 músicas entraram na programação da rádio, uma rádio que tinha uma repercussão muito grande no Rio de Janeiro, e isso abriu os olhos do Zé Emílio Rondô, né? Produtor, ele tinha já produzido alguns outros artistas, grande jornalista, assim, da música, né? E ele ficou muito interessado em produzir a gente e apresentou o nosso trabalho à BMG Ariola. A BMG Ariola também se interessou muito. E assim, em coisas de meses, nós começamos a tocar na Fluminense FM, as 3 músicas da demo até, foi uma surpresa pra gente.
E em meses, 6 meses depois, sei lá, talvez, a gente já estava assinando com uma gravadora, não é? E naquela época, para quem vive hoje muito, como eu também vivo o mercado independente, você assinar com uma gravadora significava você entrar de fato no mercado da música, você e de uma forma extremamente profissional, né? Você teria uma major bancando tudo seu, bancando o seu disco, suas fotos, alguns shows teus até, seu vídeo de divulgação, te levando a programas de TV, te colocando nas rádios, enfim, era uma grande exposição que você estava ali como proposta na frente, né? E fora isso também, quem não estava sendo contratado por nenhuma grande gravadora, dificilmente estaria no mercado. Não havia um mercado independente no Brasil, como hoje é regra, né? E então, assim, para nós foi um baque grande. Imagina meninos de, sei lá, 21, 22 anos, da Tijuca ali, né, zona norte do Rio, tô tocando em alguns lugares pequenos, de uma hora para outra tá numa rádio, né, bem conceituada, bem vista, com uma influência grande, e meses depois sendo contratado por uma gravadora. Então, ainda bem que a gente tinha o escudo do Zé Emílio Rondô, gravamos o disco que a gente quis gravar, com alguns problemas que eu vejo hoje, mas na época não vimos, já com algumas situações e proximidades, né, com uma certa forma mais universal de tratar a música brasileira, que foi o que nos influenciou sempre, e os artistas que sempre fizeram isso, Tropicalismo, etc., Luiz Melodia, Jorge Ben, eram aqueles que nós mais gostávamos também na música brasileira. E acabou a música Carne e Osso sendo a música que puxou o disco e que foi meio uma cartão de visitas nosso, né? Mostrando assim aquilo que a gente queria representar, que era um trabalho com uma assinatura, com uma personalidade. Nesse disco tem dois clássicos da banda, né? Eu gostaria de saber como surgiram essas duas músicas. Primeiro eu quero saber de quadrinhos. Rapaz, quadrinhos, na verdade, ela nem seria gravada, nem seria tocada pelo Picasso Falso. É uma música que eu fiz junto com Péricles Barros, o Pequinho, irmão do Maurício Barros, tecladista do Barão Vermelho. E ele tinha uma banda chamada Nós na Garganta, com o Romagnoli, que veio a ser, anos depois, o baixista do Picassos Falsos, né, o terceiro baixista do Picassos Falsos. Eles tinham essa banda e ele queria fazer um funk meio James Brown e tal. E eu aproveitei essa história da música para a diversão, escrevendo uma letra que tivesse um grau, vamos dizer assim, mínimo de certo protesto, podemos dizer assim, juvenil, né? Mas ao mesmo tempo algo que fosse pop, algo que tivesse um entretenimento ali, um certo grau de diversão, de desprendimento. E eu acho que quadrinhos foi assim. Acabamos fazendo uma música que era mais James Brown, era mais funk roots, né? Raiz, assim, funk dos anos 70, black music mesmo. Eles começaram a tocar e começou a fazer sucesso no repertório deles, nos shows que eles faziam. E resolvemos pôr no nosso show. Acabou entrando no disco, inclusive entrou na fita demo que fizemos para a Fluminense FM antes de gravar o disco. E acabou sendo um hit da banda, fico muito feliz e até hoje eu toco nos meus shows e até hoje é pedido e até hoje tem uma empatia muito grande, mesmo para quem não conhece tanto a música, né? Gerações mais novas, etc. A outra música é Carne e Osso. Qual que é a história dessa música? Carne e Osso é uma música que veio de uma jam, né? A gente levava som em ensaios, né? O Picasso. E muitas vezes assim a gente ficava horas tocando um tema ou variando em cima de um tema, de uma ideia, tocando, né? E eu pegava aquela coisa meio espalhada, ainda muito no improviso, e transformava aquilo ali em canção. Carne e Osso foi uma dessas músicas. Eu fiz pensando muito em algumas músicas do Chico Buarque, né, que eram grandes, assim, tipo Genie, principalmente The End, do The Doors, do Jim Morrison, e tratando isso também como uma forma de tratar, no caso da letra, né, o sexo como sobrevivência, o sexo como um pulo, um salto, né, a procura desse contato com o outro e
vontade de ter sempre o outro como uma renovação sempre, como um pulo de sobrevivência, né? Então Carne e Osso é um pouco isso, mas eu não gosto de ficar resumindo muito as músicas, não. As músicas não pertencem mais a mim quando elas são feitas e cada um interpreta da maneira que quiser e faz com elas o que quiser. Então, Alberto, a gente está falando sobre o primeiro disco do Picassos Falsos, mas você tem algum favorito da banda? Eu não tenho um disco favorito do Picassos Falsos, assim, um disco favorito eu não tenho. Talvez eu tenha um disco que, o Super Carioca, é o disco mais ousado. Eu intencionalmente pensei muito, quando estava fazendo aquele disco, em realmente ser um disco ousado até para a época. Foi um risco que se correu, né? E eu acho nesse ponto da ousadia, da percepção do que seria, do que poderia vir a ser a música brasileira alguns anos depois, o que era natural de acontecer, né? Estava ali muito no Super Carioca. E eu gosto, mas eu gosto como o disco mais bem acabado, o que eu gosto mais tecnicamente de produção, inclusive várias canções, eu gosto muito do Novo Mundo, o terceiro disco do Picassos Falsos. Humberto, como foi o fim da banda? Aconteceu ali nos anos 90, mas o que aconteceu para a banda se separar? Olha, a banda depois da gravação do Super Carioca, que foi uma gravação difícil, né? Gravador em cima, a gravadora não aceitando o disco muito bem, mas a gente foi até o fim. Forçamos a barra para ter o produtor que a gente queria, para ter a capa que a gente queria com foto do Maurício Valadares. Enfim, vários músicos sensacionais participaram também. E o disco foi lançado, foi muito bem recebido pela imprensa. É um disco até hoje que eterniza o Picassos Falsos, né? Eu me aproximei de vários parceiros meus, né, como Samuel Rosa e o Frejá, graças ao contato dessas pessoas com o Super Carioca, inclusive agora, no meu último single, Olho de Tigre. Ouçam nas minhas plataformas digitais, Humberto F, vão lá, ouçam, acompanhem meu trabalho. O meu último single, Olho de Tigre, que eu fiz com o Luciano Queiroga, lá de Recife, né? E que é um produtor, um compositor, e fiz uma música Olho de Tigre com ele, e ele me conhece, conhece o trabalho do Picasso muito pelo Super Carioca também. Então, depois desse disco ser lançado, a gravadora nos abandonou, praticamente, né? E seria difícil a gente meses depois pensar num outro disco. Então tinha tido já muito desgaste, não houve um entendimento dentro da banda sobre o que fazer no futuro. E a gente entrou em desentendimento mesmo sobre isso. E eu resolvi parar, dar um tempo, pensar no que eu iria fazer, pensar numa carreira minha e alguma coisa nesse sentido. E foi assim que aconteceu. Humberto, vamos falar agora sobre sua carreira solo. O que você gravou? Como foi o início dela? Olha, tem desde de 92, 93, né? Eu tenho me afirmado o meu trabalho como continuidade do trabalho com o Picasso, já que eu sou o principal autor da banda também, né? O principal compositor da banda. Então é uma continuidade disso. Lancei em 93, 94 meu primeiro disco solo, produzido pelo Chico Neves, grande produtor. Um disco para mim foi muito importante também estar lá no meu Spotify, no meu Deezer, né, Apple Music, está lá o disco. Foi lançado pela Virgin. Teve um vídeo produzido e dirigido pela Sandra Koguchi, né, essa super cineasta do Brasil, uma versão que eu fiz de O Preto e o Branco, do Bezerra da Silva. Então o disco me deixa muito feliz até hoje. E fui continuando, né? Depois ainda fiz vários shows, voz e violão, entrei nesses shows voz e violão, de trazer as canções para o que elas são na raiz delas. Formei outras bandas, participei de trilhas sonoras de filme, fazendo trilha sonora de filme. Me juntei a outros parceiros, que foi muito gratificante isso, né? Mauro Santos Cecília, Dé Palmeira, Samuel Rosa, Frejá, Dado Villa-Lobos, enfim. E a gente vai agora o Luca Luciano, e espero que venham outros à frente, Humberto Barros, né, tecladista que toca com Frejá hoje. Então muita gente foi se aproximando, muita gente foi se aproximando do meu trabalho de forma dinâmica, não é? Então eu fico muito feliz com isso e tenho feito encontros muito bacanas e vários projetos diferentes também, independente do meu trabalho como autor. Agora, por exemplo, eu lancei um projeto novo esse ano, com a banda Aquino e a Orquestra Invisível, uma banda nova,
Me juntei a eles e estamos desenvolvendo um projeto que já fizemos shows com ele, muito feliz esse projeto, sobre a obra do Sérgio Sampaio, esse cantor e compositor emblemático e muito especial na música brasileira, que me deixa muito feliz. E agora, para a gente fechar, eu quero falar sobre o seu último trabalho, Olho de Tigre. Conta pra gente um pouquinho sobre esse projeto. Olha, Olho de Tigre é uma dessas felicidades, né? Que fez eu me encontrar com tanta gente. Eu formei no final de 2021, né? Uma nova banda de apoio com o Gustavo Corsi, que tocou comigo no Picassos, Hugo Noguchi, baixista espetacular, e o baterista, programador e percussionista Marcelo Vig, que é produtor também. Fizemos alguns shows e na sequência disso eu comecei a produzir junto com o Marcelo Vig, que é produtor, né? Essa faixa Olho de Tigre, essa música que estreou a minha parceria com o Luciano Queiroga, né, como já falei, autor e produtor do Recife, e estreou também o meu trabalho como produtor junto com Marcelo Vig, foi muito importante isso, né? Ele masterizou também. E depois do lançamento do Olho de Tigre, e que é uma música também diferente de tudo que eu tinha feito, porque tem um quê de ciranda, tem um quê de Alceu, Valença, que eu curto muito, né? E tem uma dinâmica muito para cima, muito valente a música. Junto com isso também, para fazer o vídeo da música, eu me juntei a Andréa Nestréia, que foi assim, outro encontro maravilhoso, uma grande fotógrafa do Rio de Janeiro, que nunca tinha feito um vídeo e tinha vontade de fazer um vídeo, né? E ela acabou produzindo o vídeo de Olho de Tigre, que está lá no meu canal oficial do YouTube, junto com o Humberto Barros, que é meu parceiro musical, é tecladista e também é designer e também é editor de vídeo e tem trabalhos muito legais, audiovisuais, e fizeram um vídeo que me deixou muito feliz. Gravamos no Museu da República, no Rio de Janeiro, né, onde era vamos dizer assim, o Palácio do Catete, né, onde ficava o presidente da República, onde Getúlio Vargas se suicidou, inclusive, e fizemos nos jardins, assim, um lugar lindo. Eu no meio do mato, ali sem camisa, de um contato muito direto ali com o que é nosso, orgânico e da natureza. E ficou muito visceral o vídeo, como ficou visceral a faixa também. Então, Olho de Tigre faz parte desse meu desenvolvimento no meu trabalho, sempre com encontros, sempre me juntando a outras pessoas, um trabalho constante de equipe e cada vez se renovando mais. Roberto, muito obrigado pelas histórias, foi uma honra falar com você. Espero que você tenha gostado. Valeu! Patrick, muito obrigado por participar do seu programa, estar aqui falando com você, com o pessoal que te acompanha. Enfim, gente, me acompanhar no meu canal oficial do YouTube, Humberto F, no Instagram, onde sempre estou passando as notícias do que está acontecendo comigo, no Facebook também, enfim, nas redes sociais, nas plataformas musicais, ouvir, botar minhas músicas no playlist, que é assim que a gente leva o artista, que a gente carrega o artista. Se alguém gostar de mim, carrega o artista junto e expande o trabalho dele, né? Já que todos hoje estamos aqui nesse nosso trabalho constante e independente. Muito obrigado a você, Patrick, e a todos que te escutam. Um grande abraço.